Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando o fenômeno, né, que é observado, na verdade que nos serve como uma, uma medida de vida, né, entre os instantes que a gente vive. Muito do que a gente concebe do viver é graças a esse fenômeno, o fenômeno da termodinâmica, né? Então, a termodinâmica ela está ligado a um monte de relações sensitivas, né? Bom, e utilizando a termodinâmica, é, fisicamente falando, né? A gente encontra unidades de medir valores e observar a desvalorização desses valores e até mesmo chegar a um valor que é o valor mais, eu diria, o valor máximo, né? O valor mais puro, mais máximo de de, de uma sensação, né? A sensação, ela é o produto, é o resultado daquilo que a gente soma, opera, né? A operação que acontece entre nós, nas relações, são, são produtos de sensibilidade, a gente chama aí produto de sensibilidade, só que essa sensibilidade, ela é escrita pelas computações termodinâmicas, né? É um termo novo, né? Computações termodinâmicas. É como se o nosso organismo conseguisse escrever, né? Gerar memória, escrever pelas contrações que esses vários níveis de calor nos fornecem, né? A partir das várias relações que a gente tem com eles, né? Então, por que que eu falo calor? Porque o calor, ele é uma comida para o trabalho, né? Trabalho, o nome trabalho vem de uma, um recurso, um recurso humano, uma operação humana para fazer a associação desse calor como produzir ahn, meios de ahn, meios de desenvolver mais calor, né? É como se a gente tivesse conversões, né? E aí a primeira lei da termodinâmica ela diz sobre a conservação da energia, né? Eh, a energia, quando ela conserva-se, a gente observa como a gente vai pegar uma energia e vai trabalhar ela para ela se conservar, e a gente tenta ver qual que é a melhor conservação dessas energias, qual que é o melhor produto para ser feito, qual que é o melhor trabalho para ser aplicado em em uma energia, para que ela seja conservada de melhor maneira possível. E aí o que que acontece? O ser humano ele se tornou humano e super desenvolvido pela variação de produtos de conservações de energias que ele fez. Olha só, esse boné aqui, ó,
é um produto de conservação de energia. Esse óculos também. Então a gente tem vários produtos. Na verdade, todos os produtos são baseados na melhor conservação de energia propositiva, né? A gente tem vários meios de relacionamento com energia e, por exemplo, quando eu coloco o meu óculos, ele amplia a minha visão. Ele, ele faz com que eu enxergue mais. Eu tenho essas lentes. Essas combinações, elas nos dão, eh, elas conservam para nós energias. Eu tenho uma obra aqui e eu teria que gastar mais energia para ver e eu não preciso de gastar mais tanta energia para ver porque eu tenho esse óculos, né? Então isso é um conforto e o ser humano ele ultraja-se desse dessa competição, desse esporte, né? A esporte por conquistas de confortos. Porém, eu tenho uma notícia ruim, né? No nosso mundo atualmente, nem todos os trabalhos são convertidos em, em energia, né? Essa lei, ela é, ela sofre uma demasiada, uma compulsividade de deletérios, né? Essa lei, ela sofre negociações que são praticadas por nós pensando no melhor para nós, na individualidade, no egoísmo. Esse princípio humano é o princípio humano do acúmulo de capitais, né? Na desvalorizações por, por prática de por prática de mediatização, né? Por prática de dependência ou independência de materiais, porque todo o produto de conservação de energia se torna dependente para nós quando a gente cria um elo de motivação, um motor de utilidade, uma utilidade pública. Se a gente não criar esse elo, semear isso, a gente vai desprecisar disso e essa energia ela não vai ser uma energia saudável, né? Uma energia com procura. Isso não vai procurar a gente, né? Então a gente decide o que vai procurar a gente, o que vai aquecer a gente, o que vai ser usado para conversar com as outras pessoas, converter em energia de associação entre pessoas, de segurança de estar com as pessoas, de motivo de estar com as outras pessoas. Então nós escolhemos isso e o mal é a desvalorização de muitos trabalhos. Então, muitas pessoas que trabalham desde cedo não conseguem conservar, conseguem produtos de conservar suas energias, e são desvalorizados financeiramente com, com essa moeda de que vale o trabalho, né? Então, a gente tem essas obras de ilusões de inteligências. E em muitos casos a gente aceita, a gente diz que quer, mas no fundo isso está gerando um problema. A gente não quer, a gente está sendo levado a querer por uma função de manipulações de status. A gente está mais aparecendo inteligente do que realmente está sendo inteligente, né? Não adianta de nada a gente saber teorias profundamente, saber ver o futuro, se no presente a gente não sabe resolver
as dificuldades hoje, né? Então, hoje, trabalhar hoje para ver o futuro é desnecessário quando a gente tem hoje problemas para resolver. Hoje, né? Problemas estão no hoje, não no futuro, né? Então, toda essa brincadeira, no fundo, está se tornando um mau gosto dos seres humanos e está perversificando a sociedade que está aceitando demais a desigualdade socioeconômica que a gente tem vivenciado. E azar disso é que nós não podemos nos formar nos cursos que queremos, nós temos poucas condições de conquistar o que queremos, né, ou de negociar o que queremos, porque virou uma competição desonesta. A vida tem sido uma competição desonesta. É nojento quando uma pessoa consegue ser vitoriosa. Não existe mérito na vitória nesse mundo, nesse contexto. Quem enxerga isso tá iludido, tá totalmente sujo de, de competição mesmo, de obsessão. É, não é bonito, não é belo a gente chegar a esse ponto, né? Não é saudável, né? E numa sociedade onde todos deveriam ter condições, né? É um dever, é condição, isso é coisa básica, né? Estudar, escolher o que vai estudar, escolher o que vai ser, é coisa básica. A gente está com um problema enorme e a gente está cada vez mais consumindo mais ilusão, consumindo mais extratos de intemperismos, de escalas, de mediatizações sociais, né, de redes sociais, para fingir, para para dormir e acordar em um mundo de aceitações inequívocas, né? Não era para a gente estar aceitando isso, mas a gente está se obrigando, a gente está consumindo, a gente tá se tornando aquilo que a gente não queria se tornar, é, por ahn, por problemas, né? Por esses problemas sem solução. Na verdade, tem soluções, mas obviamente existe muitos empecilhos para que isso aconteça, né? Esses empecilhos, eles estão ahn, com, com o que eles queriam estar, né? Poder. Bom, mas chega de rastrear e refletir sobre isso. A termodinâmica ela é linda, ela é fascinante e não é à toa que é alvo de muitos ensaios científicos e sempre vai ser, né? Porque tudo gira em torno dela, basicamente, né? A segunda lei da termodinâmica é a lei. As transferências de calor ocorrem sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, olha que legal. Lei segunda, né? Olha o reinado dessa lei segunda. Hum, ó, as transferências. Então, existem trocas naturais aqui, ó, transferências de calor. Então, não é uma negociação. Não existe negociação. A transferência de calor em lei ocorre.
do mais quente, corpo mais quente, para o mais frio. Então, nem precisava estudar tanto assim, né? Aqui, ó, já está estudado. É lei, né? Sempre de um corpo mais quente para um corpo mais frio ocorre a transferência de calor, né? Não tem coisa mais certa do que isso, né? Ah, de forma espontânea, mas o contrário não. Ou seja, o mais frio, ele não vai para o mais quente. Ó, o mais frio não vai para o mais quente. Ah, para o mais quente. Então, olha que doideira, né, cara? Por que que o mais quente vai para o mais frio e o frio e o mais frio não vai para o mais quente? Por que que isso ocorre, né? E a gente está falando de temperatura a partir de moléculas, né? A gente só observa estados, segundo a lei de Hess, e os estados eles são flutuados por partículas. Tudo que em medida a gente intercede conhecimento se faz por união de unidades de medida. Nesse caso, a gente está falando de uniões de estado de partículas. Então, as partículas, elas são observadas, elas sofrem influências da termodinâmica, do calor. Então, quando a gente dá calor para essa molécula, essas moléculas, elas sofrem influência e elas começam a propagar essa influência. E aí a gente tem o ritmo possível da influência. Ou seja, o ritmo possível é o calor exato que faz com que as moléculas sejam influenciadas por esse ritmo, cheguem a esse ritmo. E acontece muitos experimentos, principalmente radiológicos, de ultrassom, infração, fração, para que ocorra esses ritmos sobre influência de escalas fisiológicas no organismo. Ou seja, a temperatura ela possa chegar a estados e dissociar desses estados quando cessem, né? São as famosas cargas. Só que nesse sentido a gente tem cargas de manobra. Então o pessoal agora está usando as cargas como manobras. Por quê? Porque essas manobras fazem com que as pessoas gerenciem atividades, né? Artérias sobre atividades rítmicas. Atividades. Então, se eu quiser fazer que você pareça ter muitos anos, eu coloco uma fonte de calor rítmica de muitos anos para fazer com que você, ó, passe a ter muitos anos. Agora, se eu quiser fazer com que você tenha poucos anos, eu coloco em contato com você uma fonte de calor, uma fonte de idade nova, uma fonte nova. E aí, olha o que que acontece. Tem outro ritmo na sua atividades, né? Você está sendo drenada por atividades.
Isso é semelhante ao que acontece naquela situação de pendular, e sobre um pêndulo as pessoas fazer aquela coisa que se chama de hipnotizar, hipnose, dize. Então, a hipnotize, o hypnotism, é você dar à pessoa sobre uma fonte e criar uma sintetização de fonte. Você gerar uma fonte pendular e sobre essa fonte pendular gerenciar esse pêndulo paralelo a ele um ritmo. E esse ritmo pode ser criado pela própria memória da pessoa ou pela variação dessa memória sobre aquilo que se faz de energia, né? Que é o pêndulo aqui, ó. Pêndulo. E aí, por que que aí o que acontece? As moléculas elas vibram com calor, né? Elas procuram se afastar do calor, porque quanto mais calor você fornece para as moléculas, mais elas se desassociam e a desassociação das moléculas fazem com que elas mudem de estado. Agora, o frio, quando mais vai esfriando, o frio, ele não vai para o mais quente, né? O significa que os processos de transferência de energia térmica são irreversíveis. Mas o contrário não. Né? Para você fazer o frio ir para o mais quente, você precisa de dar energia para o frio, né? Então, o frio ele precisa de energia para ir por energia, e esse aqui precisa de dar energia. Então, o que que acontece? Um precisa de energia e o outro precisa de dar energia. Olha só o que que a gente achou aqui. A gente achou um polo positivo e um polo negativo. Esse aqui precisa de dar energia. Assim, ele não, e esse aqui precisa de energia. Eu preciso de mais energia para ir para quente, para mim fazer para transferir, né? Transferir, ou seja, doar energia. Eu preciso de energia para doar energia e eu aqui preciso de dar energia, né, naturalmente. Então a gente tem esse daqui que é basicamente o órgão, né, como se fosse o organismo de uma molécula sobre o entendimento científico. A variação disso daqui sobre uma decoração de número nos gera ritmos e cada vez mais a gente consegue constatar desses ritmos experimentos que corroboram para que esse organismo das moléculas interagem a partir dos efeitos e fazem mudanças, acessem ao organismo. O organismo se torna acessível por números rítmicos dessa ciência de organismos de moléculas, né? Organizando as moléculas por ritmos. Doideira, né? É como se eu tivesse uma caixa de água e fizesse a transferência no ritmo que eu quisesse, ó. Controlasse isso daqui, colocasse uma torneira aqui, ó.
É basicamente isso. Só que agora eu posso ter uma torneira aqui e eu posso cada vez mais controlar a saída dessa torneira, né? Eu posso mudar essa torneira de lugar. Eu posso fazer várias operações com essa caixa de água, que representa para nós moléculas, e aqui representa operações de calorimetria, né? E aí eu consigo fazer a água ou o que for, as moléculas, terem energias nos ritmos que eu quero, na temperatura que eu quero. E isso é tudo falando em química, em transformações químicas, porque dependendo da molécula e das combinações, a gente tem os estados adequados. A água é a molécula mais fundamental e que é mais utilizada. Só que além da água, a gente tem outros líquidos que também são utilizados. Por exemplo, a gente tem combinações de águas com outros líquidos. E isso tudo gera uma relação calorimétrica, uma relação molecular, uma relação de termodinâmica diferente. Desse modo, pela segunda lei da termodinâmica, não é possível que o calor se converta integralmente em outra forma de energia. Por esse motivo, o calor é considerado uma forma degradada de energia. Então, o calor, ao transferir, sempre que eu transfiro o calor e converto o calor ele perde temperatura pelo meio de transferência. Então é como se o calor, sempre que tocasse em um meio, ele doasse energia. A gente não disse que o calor, ele quer doar energia, né? Então, o calor, ele, se você colocar o calor em qualquer lugar, ele vai perder energia porque ele quer doar energia. A temperatura, ela doa pro que tem menos energia. Então, se eu tenho uma fonte de energia aqui e eu tenho um fio associado a ela, quando essa fonte de energia encher, essa fonte, ela vai vir para cá. Quando ela vir para cá, ela vai perder energia, ela vai perder calor para esse fio aqui, ó. Porém, o fio vai permitir que ela conduza, ela transfira essa energia. Então, ou seja, ela converta essa energia por essa transferência, né? Essa conversão de energia, pá, vai fazer com que essa energia aqui, ó, 100%, não chegue 100% aqui, chegue 99,9%, por exemplo. Não 100%. Esse é essa segunda lei da termodinâmica. A grandeza física relacionada com a segunda lei da termodinâmica é a entropia, que corresponde ao grau de desordem de um sistema. Então, nós temos a tal da entropia. Delta Q sobre T. Será que é isso? Delta Q sobre T é igual a delta S? Não, que é entropia. Entropia. Entropia, que é o grau de desordem de um sistema. Lembrando que o sistema ele é algo fechado, né?
O sistema, para medir um sistema, ele precisa estar fechado. Se ele tiver assim, ó, já não é, já não dá, ok? Isso aqui é um sistema, por quê? Você consegue medir isso daqui, ó. Tá vendo? Esse vai e volta aqui, ó, carrega. Quando você dá muito isso, esse vai e volta aqui, ó, faz isso daqui, ó. Deixa ele cheio, vai enchendo ele, tá vendo? E aí ele fica entupido, ele fica uma pilha carregada, ó. Como é que você carrega a pilha? Você tem aqui uma placa que recebe energia. E aí você ligou nela aqui, ó. Ela vai entrar, vai bater aqui, ó. Vai bater. E ao bater, ela vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é carga, ó. Quando você carrega o seu celular, a energia tá fazendo assim, ó, na bateria. Quando enche muito aqui, ocorre um desvio eletromagnético e ele vai para outro lugar. Então existem uns desvios eletromagnéticos. Por que que esses desvios acontecem? Porque a tendência é que quando existe um calor aqui e eu estou fornecendo um calor aqui, se aqui o calor é igual, a tendência é ele dar para quem não tem calor. Então, é a segunda lei da termodinâmica, né? É isso que a segunda lei da termodinâmica está diretamente relacionada com as recargas, né? Transferência de calor. Então, quando a gente está enchendo a pilha, existe esse desvio de calor porque um corpo quente tende a doar para um corpo frio, né? Então, isso é a organização. A entropia, ela mede o grau de desorganização de um sistema. Ah, então seria, por exemplo, a bateria, mais ou menos. Hum, eu ainda tenho bastante conhecimentos aqui para ver. Por hoje a gente vai ficar por aqui e no próximo vídeo a gente continua essas relações com a termodinâmica, né? É isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.